Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, estimados irmãos e irmãs. Que bom nós podemos louvar o Senhor por mais um dia de vida, orando e esperando que os estimados irmãos e irmãs em casa estejam bem e as vossas famílias. Hoje nós temos outra meditação sobre o livro Devocional para Casais, de Jaime Kemp. Ontem foi sobre que Deus não nos abandona, apesar das instituições e da justiça nos abandonar. Hoje é sobre a família e a aceitação, a boa autoestima que se cria dentro da família. E o texto base é Efésios 6,4, que diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, capítulo 5 de Efésios e capítulo 6, iniciais versículos, está a falar sobre a família, como uma família deve funcionar para ser funcional, para ser equilibrada. Em primeiro lugar, começa com as mulheres. As mulheres sejam submissas aos vossos maridos. E os maridos, por sua vez, amar a sua esposa. E depois faz uma analogia, como Cristo amou a igreja. Então, o amor é a base do relacionamento, no casamento. E depois passa para os filhos, quando há filhos. E no caso dos filhos, os filhos serem obedientes aos pais e honrarem os pais, que é um mandamento por promessa. E se eles não são obedientes, alguma coisa não bate certo. E depois os pais não provocarem a ira aos filhos. E uma maneira de provocar a ira aos filhos é quando os pais disciplinam os seus filhos em excesso. Chegam a casa e descarregam nos filhos. Isto é provocar a ira. Aqui está a falar de uma disciplina equilibrada, numa disciplina pela positiva e na instrução do Senhor, que é a Bíblia, a palavra de Deus, culto doméstico. Por isso é que nós estamos a ter este plano de leitura desde que a pandemia começou e nós tivemos que ficar em casa com mais tempo livre para a meditação da Bíblia. Começamos no Evangelho de João. Estamos a acabar Atos dos Apóstolos. Daqui a pouco vamos começar Romanos, até Apocalipse. O alvo é nós conhecermos a Bíblia, alimentar-nos da palavra de Deus. Temos o culto doméstico em casa. O marido e a esposa, se não há filhos. Se há filhos, incluir os filhos. Incluir as pessoas que estão em casa, na oração, na leitura da Bíblia. E no cântico, se pode baixar um coro no YouTube evangélico e louvar o Senhor. É importante nós termos o culto doméstico e assim instruir os filhos no temor e no conhecimento do Senhor. Isso dá à criança ou aos filhos boa autoestima e dá uma aceitação. Quando a criança não tem boa autoestima e não tem aceitação em casa, vai buscá-lo na rua, lá fora. E lá fora é o pior sítio para buscar autoestima, aceitação, amor, compreensão. E muitas vezes erramos como pais. E quando erramos, temos que reconhecer e dizer: filho, perdoa-me, eu errei. Porque ninguém é perfeito. E por isso é que é importante nós, como pais, amarmos os nossos filhos, darmos ouvidos aos nossos filhos, darmos atenção. E também dar atenção à esposa, ao esposo. É importante que a família seja uma família saudável, com a base na palavra de Deus.
E assim a família vai crescer em amor. Porque numa família onde houver crítica, as pessoas irão criticar tudo. Onde houver ódio, vão odiar tudo. Por isso é que é importante nós conhecermos a Palavra de Deus e deixar a Palavra de Deus renovar a nossa mente, conforme o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12, 1 e 2. Apreciação, respeito, carinho e afeto são as bases para uma boa autoestima. E a boa autoestima começa com Jesus. Jesus nos salva. Jesus nos protege. E então, de quem vamos temer? Nada. Porque estamos com Jesus. A família é importante. Vamos, pois, sermos melhores esposos, melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, para a glória de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pela leitura da Tua Palavra, que é alimento para as nossas almas. Abençoa as famílias da Igreja. Abençoa, Senhor, os crentes individuais também da Igreja, Senhor. Abençoa aqueles que estão a trabalhar e aqueles que estão desempregados, que encontrem trabalho, aqueles que têm layoff, que voltem a trabalhar, e oramos por uma cura para esta pandemia, Senhor. Oramos que haja um avivamento e que possamos crescer na fé em Ti, Senhor. Que possamos, Senhor, ter boa autoestima, confiança que Tu tens o controle de tudo e que tudo contribui para o nosso bem. Obrigado por este dia. Dá-nos uma noite de descanso. Em nome de Jesus. Amém, amém. Até amanhã e a paz do Senhor Jesus, estimados irmãos e irmãs. Amém.